Provérbios 16. Quem encontrou, diga amém. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. Todos os caminhos do homem são bons aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Repare que esta palavra espírito está com E minúsculo. Aqui é tudo maiúsculo, caixa alta, mas na sua Bíblia você vê isso. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Obrigado, Jesus. Todos os dias, todas as noites são tuas, mas o propósito de estarmos reunidos é para ouvir a tua palavra, é para te adorar. E nós não queremos sair daqui da maneira como chegamos. Por isso nos marca com a tua presença. Glorifica o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus oramos, e todos digam amém. Você pode se assentar, por gentileza. Quem está em pé. Quero falar com o tema definição pessoal. Definição pessoal. A maioria das pessoas sofrem com a falta da definição pessoal. Elas não possuem uma definição a respeito da própria identidade. Muita gente vive sem saber quem ela é. Olha isso. Escute o que eu vou falar. Há uma razão para você pensar o que pensa, falar o que fala, agir da forma que age. Há uma razão do porquê você ou é mais duro com as questões da vida ou mais tolerante. Há uma razão por que você é pessimista ou otimista. Há uma razão. Tudo o que você é tem as mais diversas situações vividas e informações recebidas. É resultado disso. Muito embora a definição pessoal seja o resultado do que a gente viveu até aqui, você precisa saber de uma coisa: a responsabilidade de continuar sendo a mesma pessoa ou de mudar o que se é, esta responsabilidade é inteiramente sua. 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 Pastor, e Deus? Deus já fez tudo o que a gente precisava para termos uma definição em relação ao que somos. Deus já fez. Não é por acaso que eu e você temos a Bíblia Sagrada disponível. Eu disse alguns dias atrás, repito hoje: a Bíblia Sagrada é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Se é que ainda tem jornal para vender, que eu não sei. Mas a verdade é que as notícias que irão surgir amanhã são menos importantes do que a palavra de Deus. A palavra de Deus responde
sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Por isso, entenda, é preciso olhar para as Escrituras para entender esta definição pessoal. Ora, Moisés poderia continuar sendo o Moisés que fugiu do Egito e agora vivia sem expectativa, cuidando das coisas do seu sogro, nem dele era, mas ele caminhou para uma mudança. Obrigado, Helder. Elias poderia se conformar em viver geograficamente em Tisbe, mas ao invés de ele viver geograficamente em Tisbe, a gente sabe que ele vem de lá, e a gente só sabe que Tisbe existe porque é o profeta Elias que coloca o nome do lugar de onde ele é em evidência nacional. Davi poderia continuar cuidando das ovelhas de seu pai, mas quando ele viu Golias, a identidade dele é tão resolvida, tão forte, que ele vê em Golias a maior oportunidade da sua vida. Então veja, você pode continuar sendo quem você é até hoje, ou você pode começar uma mudança hoje mesmo, e com esta mudança começar a viver um novo estilo de vida. E eu vou dizer uma coisa: é do interesse de Deus que você tenha essa questão de definição pessoal resolvida. Vamos observar os fatores para a definição pessoal. O primeiro fator, a definição pessoal pela origem. A definição pessoal pela origem. Origem tem sua relação com o gênese ou genética. A sua origem definiu traços e características do seu ser. Quem você é, desde a sua aparência até o seu jeito. Até o seu jeito. Escute, a genética não pode ser mudada, não dá para escolher, porque é assim na vida. Quando você se dá conta, você já é, simplesmente aconteceu. Quando você vê, você já tem esse jeito, já tem esse cabelo, já tem esse nariz, já tem essa orelha, já tem esse timbre de voz. Quando você vê, as coisas já aconteceram. Aliás, era ontem que eu tinha 30. Eu olhava para o pessoal que tinha 40 e pensava: ei, daqui 10 anos já tenho 40. O tempo voa, passa rápido. Quando você vê, o tempo foi, resolveu e nos deixou sem algumas coisas serem resolvidas. E é bem verdade, olha só, em relação à origem, ninguém pode escolher em qual família nasceria, quem seriam os seus pais, se seus pais seriam ricos ou pobres. E há quem diga: aquele nasceu num berço de ouro. Mas Jesus nasceu para justificar a falta de um berço de ouro. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, aleluia. A gente sempre procura um negocinho assim para dizer, né? É assim. Ninguém pôde escolher se os seus pais seriam bonitos, e isso ia ajudar na sua aparência, ou feios. Mas eu também já vi pais bonitos com filhos feios, e pais feios com filhos bonitos. Aleluia. Não vou pedir para você olhar para o lado. Aleluia, glória a Deus. Essas são questões que não podem ser mudadas. Mas você precisa pensar: olha, eu não posso mudar o fato de ter vindo de onde vim.
Isso não. Mas você pode resolver a questão de definição pessoal. Eu sei que vai ter coisas que você não vai gostar, mas que fazem parte da sua característica. Eu tinha um complexo terrível de inferioridade. Eu me achava um patinho feio. Eu achava minhas orelhas grandes. E era grande. É que eu cresci, mas parece que as orelhas vieram na frente. Eu me achava com tantos defeitos. Me achava feio. Olha isso. E eu desenvolvi uma timidez por conta disso. Tive que trabalhar. Além do mais, eu tinha problema de dicção com 16 anos. Eu tive que fazer várias sessões com uma fonoaudióloga, e uma senhora bem experiente. Ela me viu porque com 16 anos eu já fazia programa de televisão, e ela me viu na televisão e tal. Ela falou: você precisa disso, e me ajudou. Eu falei quase 6 meses com uma caneta na boca, tendo que ler a Bíblia alto. Daí eu li a Bíblia com a caneta para poder melhorar a minha dicção, e ela me ensinou vários exercícios que me ajudaram. Olha que coisa incrível. Quer dizer, eu vim lá achando que tinham muitos defeitos em mim. Olha, uma vez um moço falou para mim assim, eu tinha terminado de cantar, o culto acabou, e ele olhou para mim e falou assim: sabe, você interpreta bem quando canta, você até tem unção de Deus. E eu era menino, devia ter uns 13 anos. Só tem um problema, sua voz é feia. Rapaz, aquilo me fez mal. Para você ver como é isso. Outro dia eu estou ouvindo uma música que eu gravei aqui, dentro do carro, e eu virei para a pastora Vitória e falei: amor, a interpretação está impecável, né? Está legal, a colocação da voz, entrada, saída, que eu gosto disso. Eu sou um bom intérprete, eu acredito nisso. Mas a minha voz é feia. E ela falou: é feia nada, sua voz é bonita e tal. E falou, e eu fiquei ouvindo aquilo e pensando comigo: olha, uma frase que eu ouvi lá aos 13 anos de idade está mexendo comigo com 40. Eu fiquei revoltado, irmão. Olha de onde veio essa palavra, que Deus me sacudiu. Porque existe uma origem em todo problema que você está enfrentando, e você precisa identificar isso para resolver a sua definição pessoal. Eu olho para aquilo que de alguma forma me fez mal e eu resolvo. Diga amém. Eu preciso identificar as minhas fraquezas, deficiências, dúvidas, incertezas, aquilo que está dentro de mim, e corrigir isso. E lá na origem, calma aí, por que isso aqui, por que eu penso desse jeito, por que isso está me travando, me limitando, por que eu penso isso? Eu tenho que ir lá na origem e tratar na origem, resolver essa questão, para poder o que, pastor? Uma vez que você sabe quem você é, por que você é assim, você vai fluir. Você vai fluir. Diga, tem coisas maiores da parte de Deus. Quando você identifica um desejo errado, um vício, uma mania que não é legal, quando você identifica isso, você tem que buscar tratar da origem em diante. Diga amém. A mesma coisa quando você identifica um dom, um talento, uma habilidade. O que você tem que fazer? Potencializar isso. Escute, Deus não fez você do jeito que você é por acaso. Todas as pessoas têm dons, muito embora a maioria delas não descobrem qual é o dom que elas têm, que elas podem fluir. Todas as pessoas que estão aqui têm uma habilidade, sabe fazer alguma coisa diferente.
Eu tinha um amigo que mexia a orelha. Eu achava mal barato. Eu conheço um moço que imita o Bolsonaro. Outro dia eu estava dentro do carro e um amigo que estava comigo começou a falar igual o Lula. Aí eu falei igual o Silvio. Rapaz, quase que a gente ligou para o Bolsonaro. E a gente ia fazer uma conversa para resolver. O Silvio tentando resolver o problema do Bolsonaro com o Lula. E achei interessante. Mas por que eu estou falando? Veja bem, todos nós temos habilidade. Tem gente que sabe fazer um bolo como ninguém e não convida o pastor. Tem uns que assam carne, aleluia, e só postam no Instagram. Deus vai tratar. De verdade, você tem uma ou outra habilidade, e existem coisas que você não descobriu. Aliás, é por isso que Deus coloca você em meio a problemas, porque são nos problemas que você acaba descobrindo habilidades que não sabia que tinha. Para se virar, para se manter de pé, para dar um jeito, você encontra habilidades, aptidões, dons, talentos que antes você não tinha conhecimento que possuía. Diga amém. Agora, quando a gente pensa na origem, nós vamos chegar a uma conclusão. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1 e 16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra o seu propósito. Qual é a origem? Onde está o verdadeiro eu? Onde é que a definição pessoal pela origem acontece? Quando eu vou lá, naquele que me criou, e me relaciono com Ele. Por que eu tenho que orar, pastor? Porque nas orações eu derramo a minha alma. E onde estão as minhas angústias? Na minha alma. As minhas aflições? Na minha alma. As decepções? Na minha alma. Frustrações? Na minha alma. Os problemas que eu tenho estão de alguma forma na minha alma. E quando eu me relaciono com Ele, eu me relaciono com a minha origem. Porque a razão de eu existir, de eu ser como sou, tem de a ver com um desejo de Deus. Os problemas do Júnior lhe fazem bem. Um outro dia um irmão se assentou diante de mim na minha sala pastoral e disse: pastor, vou contar para o senhor. E começou a me contar os seus problemas, seus dilemas, o que ele enfrentou até chegar à minha frente. E eu falei: glória a Deus que você passou por tudo isso. E ele: como assim, pastor? Como assim? É porque você só está aqui hoje, na Mais de Cristo, morando em Floripa, vivendo essa vida, sabe? Feliz por estar vencendo, mesmo em meio à crise que nós estamos enfrentando. Tudo isso que está acontecendo com você aqui é porque você passou por tudo aquilo. Se não tivessem aqueles problemas todos, as desavenças, os conflitos, se você não tivesse passado por tudo aquelas lutas, aquele emaranhado de coisas, você não estaria aqui contando um testemunho que venceu. Porque tem gente que olha para trás e fica lamentando. Não reclame dos problemas que você enfrentou. Usufrua, aproveite da faculdade natural que Deus colocou você. Os seus problemas são a faculdade que Deus colocou você. E no final você vai ter um diploma de triunfo.
Qual é o segundo fator, pastor? A definição pessoal pelas experiências da vida. Todos nós enfrentamos uma ou outra situação. Tem coisas que surgem sem nenhuma expectativa, outras você aguardou. Você tinha noção de que aquilo podia ser um problema. Algumas são boas de viver, outras nos fazem chorar. Algumas experiências são resultado de escolhas, outras nem tanto. Teve gente que escolheu pela gente. O fato é que nós sempre iremos enfrentar dias ruins e dias bons. Sempre. A vida humana caminha por essa trilha, por essa via. Não tem outro jeito. É a via dos enfrentamentos. Você não escolhe ter problemas. Você não acorda pela manhã dizendo: hoje eu quero ter um problema maior. E você também não ora a Deus, porque essa mesmice, por mais que às vezes vem gente pedir oração: pastor, eu queria pedir oração. Qual é o seu problema? É tal, o Senhor abençoa. Na outra semana: pastor, ora por mim. Qual é o seu problema? É tal coisa. Na outra semana: pastor, ora por mim. Qual é o seu problema? É tal coisa. Depois de mais um tempo: pastor, ora por mim. Sim, qual é o seu problema? Pastor, eu estou preocupado. Por quê? É que eu estou sem problema nenhum. O diabo deve estar armando algo. O cara sempre quer. Sabe, tem gente assim aí, pelo amor de Deus. Você não ora: Senhor, eu quero um problema maior, porque eu amo problemas. Mas o seu salário é resultado dos problemas que você resolve. Encontre uma pessoa que resolve problemas e você vai ver uma pessoa bem sucedida. O nível que você tem de vida está relacionado com os problemas que você resolve. É bem verdade que às vezes os problemas não são assim, coisas que a gente administra, que a gente, sabe, conduz. Não, às vezes tem problemas que parecem bombas e que fazem mal, que podem ser dolosos. É bem verdade. Mas se você está vivo, se prepare para enfrentar problemas. Os problemas que você mesmo criou, os problemas que criaram para você, os problemas que são de senso comum a todos. Esteja preparado para resolver problemas. Escute, se você sabe onde é a sua origem, se você sabe que tudo começou nele, tudo encontra o propósito nele, então escute o que eu vou dizer: não tem problema que possa resistir à promessa que ele te fez. A definição pessoal pelas experiências da vida. Não é possível apagar o que aconteceu. Ou você tem cicatrizes no seu corpo, ou você tem cicatrizes na sua alma. São marcas de que você passou por um deserto, de que você enfrentou problemas. São marcas que você carrega. Elas não te definem, elas só te fazem ser experimentado. Mas isso não pode travar você. Isso não pode servir de amuleto para você paralisar a sua caminhada. Não, sempre tem que olhar para frente. Sabe por quê? Escute o que eu vou dizer aqui, ó. Você não pode mudar o mundo. Você não tem a capacidade de mudar o mundo. Vou repetir. Você não pode mudar o mundo. Você pode fazer o mundo ser melhor, o mundo que está ao seu redor. Você não pode mudar o mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo é mal. No mundo estão os interesses,
a valorização das coisas e a desvalorização das pessoas, a inversão de valores. É o mundo é assim. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: enquanto você não pode mudar o mundo, você pode trazer o céu para dentro de você. Eu vou repetir: enquanto você não pode mudar o mundo, você pode trazer o céu para dentro de você. E como é que isso acontece? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante-se, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Eu tenho que correr. Terceiro fator: a definição pela visão devida. A perspectiva que eu tenho do meu passado, do meu presente, vai definir onde é que eu vou chegar. A perspectiva. Não é bom olhar para o futuro sob a perspectiva do passado. Sabe por quê? Você sempre vai estar querendo definir coisas, pessoas. Pastor, uma vez eu confiei a pessoa, agora você acha que todo mundo é igual àquele que um dia você confiou e pisou na bola. Você começa a definir pessoas, coisas, por causa do que já passou. A proposta de Deus para você é coisas novas. Sabe por quê? Escute, o problema da falta de definição pessoal, como eu enxergo o outro, muitas vezes está mais relacionado com o que eu sou do que o que o outro é. Eu olho para o outro definindo, mas às vezes é sob a luz do meu ser interior. Eu tenho preocupação quando alguém não conhece o outro e tem que tecer comentários negativos sem mesmo ter trocado uma palavra. Sabe, mais ou menos assim, a pessoa faz sucesso, aí o outro chega, não sei não, hein? Porque eu vou dizer uma coisa, sabe? Tem que desmerecer o sucesso do outro. O empresário está ganhando dinheiro, aí o outro fala, não sei não, hein? Mas olha, tem uns vizinhos ali, não sei se tem droga no meio não, hein? Tem que desmerecer o trabalho do outro, a excelência do outro. Não convém que seja assim. Não convém que seja dessa maneira. Então, tenha uma imagem resolvida de quem você é. Uma imagem positiva. Sabe por quê? Quando eu sei quem eu sou, eu me torno profeta da minha própria existência. Quando eu sei quem eu sou, eu me torno profeta da minha própria existência. Quando eu tenho essa deficiência de achar que eu sou um coitado, que eu ando então pela autocomiseração, me achando um miserávelzinho, isso faz mal. Isso faz mal, trava a minha vida. Mas quando eu entendo quem eu sou, ao invés de me prostrar, eu me levanto com uma perspectiva de futuro. E esta perspectiva é cheia de fé. Diga, a fé anda de mão dada com o otimismo.
Deus é otimista. Vou repetir. Deus não é pessimista. Deus é otimista. A fé agrada a Deus. Pastor, mas veja bem. Uma frase, uma palavra não define ninguém. Não define, mas eu conheço adultos que estão travados porque um dia o pai disse para ele: você nunca vai ser alguém na vida. Você vai ser sempre um pobre coitado, sempre um Zé Mané. E isso feriu. Não define, mas faz mal. Casamentos se acabam por frases mal colocadas. Sociedades são interrompidas. Negócios são desfeitos por causa de colocações de palavras. Então escute, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que até das palavras ociosas você vai dar conta diante de Deus. É sério. Por isso que quando eu olho para a vida, quando eu tenho uma percepção a respeito da vida, eu tenho que ter esta percepção como? Por meio da fé. Diga, é por meio da fé. Aliás, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 23, versículo 7: porque como o homem em sua alma imagina, assim ele é. Como você se vê, é assim que você é. Mas glória a Deus, que eu estou olhando para a gente aqui que sabe que a sua origem está no Senhor. Eu estou olhando para a gente que sabe por que está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para construir uma verdade em você. Que verdade é? Você vai triunfar, você vai vencer, você vai chegar do outro lado. Você vai passar por essa pandemia, por essa Covid, por esse negócio. Você vai passar por isso e você vai chegar do outro lado. Como? Triunfando, vencendo, conquistando. Qual é a percepção que você tem a respeito de si mesmo? Golias olhou para Davi e sabe o que Golias viu? Um Davizinho. Olha lá, que molequinho. Mandaram uma coisa dessa para lutar comigo. Ele não viu que dentro de Davi haviam cicatrizes. Ele não viu que Davi tinha tido experiência antes. Ele viu um Davi menino, sem experiência. Mas dentro de Davi tinha um gigante. As pessoas olham para você, elas veem os seus 1,60 m, 70, 80. Elas podem ver a ausência de um braço, de um pé, sei lá. Se você tem um ou outro defeito físico. Que não é defeito, perdão da palavra, mal colocado isso. As pessoas podem te definir pela aparência que você tem. É isso que eu quero dizer. Podem definir você pela aparência ou a falta de beleza. Tá bom, tem gente que parece Jesus. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É Bíblia. Era assim. Às vezes a pessoa não tem um padrão. Ué, mas eu já vi gente feia casada com gente bonita. Então, tem gente que conta testemunho até. Então, não existe uma definição. As pessoas querem definir você pelo que elas veem. Mas elas não sabem o que você carrega aí dentro. Elas não sabem da sua história, das cicatrizes que você tem. Elas não sabem das lutas que você enfrentou. Elas não sabem. Elas olham para você e elas veem 1,5 m, 2 metros. Mas você é um gigante. Você é um gigante. Quando Davi olha para Golias, literalmente Davi vê um bobão. É grande, mas é um bobão. É gigante, mas é um bobão. Mexendo sem saber com o que está mexendo. Falando sem saber para quem está falando.
Davi vê em Golias uma oportunidade para honrar a Deus. Esse é o segredo. Defina quem você é, e você não define isso de outra forma a não ser por meio de Cristo. Diga, é através de Jesus. Nenhum gigante é maior do que aquele que está dentro de mim. Fique de pé. Resolva a questão. Saia daqui com uma certeza. Muito embora às vezes você não saiba porque está sobre a terra, Deus sabe. Deus sabe por quê. Deus pintou um quadro. Eu estou aqui conjecturando, ok? Sem ferir doutrina bíblica. Deus pintou um quadro de 2021. Pintou um quadro, sabe? 2021. Aí ele pintou um quadro e foi colocando as pessoas que estão sobre a terra. Aí ele colocou lá o Zia, do jeito que o Zia é. Colocou o Juninho. Aí ele foi colocando lá. Ô Deus, mas vai ser assim em 2021? Vai. Não, mas Júnior Batista lá. Aqui, não, nesse tempo aí, será que ele consegue lidar com aquela pressão toda? Não, eu estou pintando o quadro aqui. Mas que quadro é esse? Você está lá no quadro, tá? Só não dá para citar todo mundo. Que quadro é esse? Esse quadro aí é o meu time lá de Florianópolis. Time do Senhor lá de Florianópolis? Como assim? É que nesse quadro estão as pessoas que vão passar por meio de uma crise sem precedente, mas vão vencer. Mas quem garante que eles vão vencer? Aí é simples assim. Não sei se você já teve essa experiência de você pedir favor para alguém, e quando você pede, aí me ajuda e tal, não, vou te ajudar e tal, tá bom, como é que eu faço? Vou lá, rapaz, deixa comigo. Não, mas puxa, e se não der? Eu tô falando, não é assim? Eu tô falando. Quando não é a mulher que diz, eu te avisei. Mas vamos lá, vamos voltar. Tá lá o quadro, tá você, tá eu, tá a Jaque, a Lana, o Jean, tá lá no quadro. Meu time lá, eles vão vencer. Vão vencer, quem garante? Eu estou falando. Pastor, quem garante? Ele está falando. Quem diz que nós vamos ter vitória em meio a tudo isso? A Bíblia está falando. Mas vai ficar difícil. Ela continua falando. E eu creio na palavra de Deus. Seja o profeta da sua própria existência. Seja o profeta da sua família, da sua casa, do seu casamento, do seu futuro. Seja o profeta da sua vida. Chega em casa hoje, ao invés de continuar com aquela lenga-lenga, ai meu Deus do céu, tem goteira nessa casa, misericórdia, até quando? Em vez de ficar com esse espíritozinho, arranca esse mal aí da sua vida. Chega em casa e diz, Senhor, esse lugar é teu. A minha família te pertence. A minha vida é tua. O Senhor está cuidando de tudo. Comece a declarar isso, meu irmão. Escute, o ambiente vai ser mudado na sua casa. Quando você chegar lá para trabalhar, não importa se o seu patrão sei lá, a religião que ele professa. Você chega lá, ao invés de dizer assim, eu sinto um peso quando eu chego lá, não. Você vai chegar lá e vai dizer o seguinte: quem vai sentir peso aqui não sou eu não, porque
Eu tenho Cristo. Eu fui escolhido por Ele. Eu boto o pé e Deus traz a presença. Eu boto o pé e Deus manifesta a bênção. Eu boto o pé e a coisa, o mal tem que sair. É assim que a gente vive, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo.